pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho, Química em Foco. E como pedido do Ultimater é uma ordem, minha querida aluna Bruna, vamos lá, questão 108 do Enem de 2019 diz o seguinte: os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grandes quantidades nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base nas suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então, na primeira fração, até 20 carbonos, nós temos o gás natural e o gás de cozinha, que é o GLP, que vai de até C1 até C4, né, o número de carbonos. Depois, entre 30 e 180, primeiramente vamos entender o seguinte: os hidrocarbonetos são compostos apolares, né, porque o menor hidrocarboneto possível é o metano, CH4. E aí o que acontece? Como o carbono é mais eletronegativo, ele puxa o par de elétrons, ele puxa e ele puxa. Então, o momento de polar, ó, esse vetor anula esse e esse vetor anula esse. Então, meu momento de polar é igual a zero. Logo, a molécula é apolar, certo? Então, a molécula apolar faz o que a gente chama de ligação de London, certo? Muito bem. À medida que a cadeia carbônica vai crescendo, vamos colocar aqui 4 carbonos. Tá? Aqui é o butano. Aqui, ó, eu tenho os Hzinhos que o tio está completando, certo? Para completar 4 ligações do carbono. Eu comecei com o primeiro ali, ó, tá vendo? C1 até o C4. O que acontece? O carbono, por ser mais eletronegativo, vai puxando os pares de elétrons, certo? E aí, o que acontece? Aqui, esse vetor anula com o de lá, certo? Esse anula com esse anula com esse anula com esse, e esse anula com esse. Quer dizer, então, que o meu momento de polar é igual a zero. Não preciso botar entre um carbono e outro, porque eles são de mesma eletronegatividade, eles vão se anular. Certo? Meu momento de polar é zero, a molécula faz ligação de London também. Você pode perceber que você pode aumentar a cadeia daqui até Irajá, que vai estar tudo se anulando. Consequentemente, a molécula vai ficando cada vez mais apolar. E aí é o seguinte, ó, quando você tem uma cadeia, por exemplo, que tem 3 carbonos, uma que tem 4, uma que tem 5, uma que tem 6, uma que tem 7. O que acontece aqui, ó? Eu vou repetir a mesma estrutura aqui, ó. O propano, o butano, o pentano, o hexano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o heptano. Olha aqui, ó, o que acontece com as ligações de London. Olha aqui, ó, as ligações de London. Tá vendo? Essas mesmas ligações de London que o tio tá vendo aqui, ó, são essas interações aqui, que elas são entre moléculas. Tá vendo aqui? À medida que a cadeia carbônica do composto ele vai crescendo, o número de ligações de London, que são as forças intermoleculares, o próprio nome diz intermolecular, que é entre uma molécula e outra, vai crescendo também, olha. Tá vendo? Então, a gente pode olhar por duas vertentes aqui. Primeiro, peso molecular, certo? Peso molecular. Quanto maior, peso molecular, quanto maior a cadeia do composto, então quanto maior a cadeia, né, mais pesado o composto, mais calor a gente tem que dar, certo? E a gente pode olhar também o número, né, de ligações intermoleculares, certo? O número de ligações intermoleculares, ou seja, você tem mais forças intermoleculares, né? Então, consequentemente, elas se tornam mais intensas. Então, o que acontece? Quanto maior o número de ligações intermoleculares, mais calor será necessário para rompê-las. Então, essas forças. Então, por exemplo, você romper a força intermolecular nessa molécula de pentano, você vai precisar de muito mais calor do que romper, por exemplo, no propano. Então, à medida que a cadeia carbônica cresce, o número de ligações de London cresce. Então, ele diz aqui, ó, na fração 4, que vai na temperatura de 260 a 350, que é no óleo diesel, que vai de C14 a C18, ele fala a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Você pode falar por causa do peso molecular ou pelo número, né, pela quantidade de forças intermoleculares. É por causa da densidade? Não. Por causa do número de ramificações? Não.
Por causa da solubilidade do petróleo? Não. As forças intermoleculares são mais intensas? Sim. A cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada? Você não quebra a cadeia. O que você quebra é a interação entre uma molécula e outra. Certo, Bruna? Beijo grande do tio.